Irmãos, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Quem aqui conhece essa parábola? Acho que todo mundo, né? E nessa parábola ele falou de dois filhos. Um filho era o ovelha negra da família, porque ele pegou a herança antes do seu pai morrer, e aquilo era uma afronta contra o pai, né? Porque ele nem esperou o pai dele morrer e já queria herança antes da hora. Então ele não teve amor nenhum pelo seu pai. E ele pegou aquele dinheiro todo e saiu para o mundão afora para gastar com seus prazeres. E ele então gastou com mulherada, gastou com bebidas, gastou nas festas, nas noitadas, e até que um dia esse dinheiro acabou, e ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos, e nem isso o patrão dele lhe dava. Até que ele chegou no limite, não tinha mais nada na vida dele, ele se tornou um miserável pecador. E ele então se lembrou do seu pai, que na casa do pai tinha fartura. Ele era feliz e não sabia. E ele então se voltou para o pai, e quando ele voltou, o pai o abraçou, e o pai o honrou, trouxe a restauração para a vida dele, muito mais do que talvez ele tivesse antes. Jesus contou isso para mostrar o quanto o pai nos ama. Mas Jesus também contou de um outro filho que ficou na casa do pai o tempo todo. E esse filho, ele era muito obediente, ele fazia tudo que o pai mandava, ele fazia tudo certinho, mas ele tinha uma inquietação na alma dele, ele não era feliz. Afinal, nenhum desses dois filhos eram felizes, eles estavam na presença do pai, mas não eram felizes. E nós podemos entender que então Jesus quis mostrar esses dois tipos de coração, né? O coração daquele que é um coração que deseja as coisas do mundo, e quantos de nós, né? Nós pensamos, se eu não fosse crente, eu ia ser pior do que os lá de fora. Porque você, dentro de você, tem fraquezas carnais, você tem desejos pelas coisas do mundo. E muitas pessoas não suportam isso, porque elas pensam, como é que Deus vai me amar? Elas não conseguem entender a graça de Deus. E elas saem para fora e vão viver tudo aquilo que o coração manda. Tem muitas pessoas que elas são mais sinceras, né? Mostrando quem elas realmente são, fazendo coisas erradas, do que pessoas que às vezes estão na igreja fazendo tudo certinho, mas com a intenção errada, sabe? Então, o que eu quero falar com você nessa noite é justamente sobre isso. As pessoas que estão perdidas, que estão longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja, pessoas que não conseguem viver uma vida satisfatória, uma vida abundante que Jesus disse que Ele veio para nos trazer. Então, é muito sofrimento, tanto das duas partes, porque um fica lá fazendo tudo certinho, né? Eu não faço pecados graves, eu tento errar o menos possível, mas ele nunca está feliz. E o outro também não é feliz de jeito nenhum, porque ele já conhece, ele já sabe a verdade, ele já conhece o amor do Pai. Então ele vai, faz tudo o que tem vontade, mas lá no fundo ele tem uma inquietação, porque algo está faltando paz. E nós vamos ler agora a história de um jovem, que esse jovem, ele era rico, ele tinha tudo na sua vida, e mais do que isso, ele era muito obediente aos ensinamentos das Escrituras. Mas nós vamos perceber que esse jovem, faltava algo na vida dele. Eu queria que você acompanhasse comigo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha
e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aleluia. Esse jovem aqui pode ser comparado a qualquer pessoa que está aqui hoje à noite. Esse jovem, ele era membro de, como se fosse uma igreja na época, onde os seus líderes, que eram os religiosos, né? A Bíblia não fala quem eram os seus líderes, mas tudo dá a entender que os líderes dele eram os fariseus, os saduceus, os estudiosos da Bíblia. E esses homens, eles se preocupavam somente com uma coisa, em cumprir a lei. Eles só queriam obedecer às ordens. Eles só queriam nortear a vida deles, né? Sobre o que está escrito na lei do Antigo Testamento. Então eles pensavam, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso todo dia. Então eles eram os que mais jejuavam, os que mais oravam. Eles eram pessoas admiráveis. E esses homens, eles, por causa disso, eles tinham dentro dele um sentimento de que eles eram melhores que os outros, de que eles teriam a aceitação de Deus, de que, por causa disso, eles seriam filhos de Abraão, eles seriam aceitos por Deus, e Deus tinha que aceitar eles, porque eles buscavam fazer tudo certinho. Esses homens, eles faziam o que fosse preciso, e eles demonstravam para as pessoas. Quando eles faziam jejum, eles faziam questão das pessoas verem que eles estavam jejuando, sabe? Que eles eram pessoas consagradas. Eles tinham uma oratória impecável, ao ponto das pessoas olharem para eles e pensarem, gente, essa pessoa está com Deus, esse homem está com Deus, porque olha a sabedoria dele, ele sabe de cor as leis, ele, além disso, ele obedece, ele faz tudo certinho. Então as pessoas olhavam para eles e pensavam, esse é um homem de Deus, esse aí é uma pessoa consagrada. Mas esse jovem cresceu junto com esse tipo de gente, e com certeza ele cresceu tendo uma visão errada de quem Deus é. Ele achava que Deus é aquele Deus que fica sentado no trono, dando ordens, sabe? Porque se você olhar somente por essa ótica, parece até mesmo que Deus é assim. Olha, vocês vão ter que fazer isso. Ele disse a Josué, você não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita, você tem que fazer tudo o que eu te mandar, sabe? Se você olhar somente com essa visão, você vai ver um Deus que fica o tempo todo observando se a gente vai tropeçar ou não. E muitas pessoas têm essa visão, a visão de que Deus fica o tempo todo, né, com aquele raio na mão. Se você fraquejar, se você em algum momento, você que já conhece a palavra, você fizer alguma coisa que você estava acostumado a fazer antes de se converter, você vai pagar um preço muito caro, você vai sofrer todas as consequências, não vai ter perdão para você. Sabe quantas vezes eu já vi assim, eu já pensei assim, eu pensei, agora Deus vai fazer eu bater meu carro, agora Deus vai permitir vir um acidente, vir uma doença. Por quê? Eu ficava muito preocupado em agradar a Deus com o meu estilo de vida. E não é à toa que eu tinha isso, porque quando eu entrei na igreja, eu já recebi um monte de lei, entendeu? Eu já recebi um monte de coisa, agora você não pode fazer isso mais, não pode fazer isso outro. E aí também eu não tinha conhecimento de quem Deus era totalmente, e eu li a Bíblia, e Jesus falava cada palavra, né, difícil, dura para os fariseus, e eu pensava, meu Deus, eu estou encrencado, o que eu faço agora? Porque eu não posso voltar atrás mais. A minha vontade era voltar atrás, não quero isso para mim não. Mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu voltar atrás, a própria palavra de Deus diz que Deus não se agradará de nós. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, é o que diz a palavra. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia cumprir, fazer a vontade de Deus. Isso para mim era uma angústia terrível. Tem pessoas que caminham com essa angústia por anos e anos e nunca são libertas, sabe? Então, esse jovem, ele viveu dessa maneira. Ele aprendeu que ele deveria cumprir a lei para ser aceito por Deus. E muitos nós pensamos, né? Nossa, domingo à noite eu não posso faltar. Pelo menos eu tenho que ir pelo menos uma vez na igreja, na semana, senão, sei lá, Deus já não vai me aceitar do mesmo jeito, eu vou estar desviando, sabe? E nós ficamos presos a regras. E não tem como uma pessoa viver dessa maneira e ela ser totalmente feliz. Não tem como. Eu fico imaginando a cara, o rosto desses homens
que faziam tudo certinho. Eu sei que esses homens não eram felizes, eram umas pessoas amargas, umas pessoas que só julgavam os outros, julgavam o comportamento dos outros, ao ponto de Jesus falar: olha, vocês tomem cuidado, porque as prostitutas, os bêbados, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles estão se arrependendo, e vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar, porque vocês ficam como porteiros do céu. E tem muito porteiro do céu aí, gente. Você olha na internet os comentários das pessoas, né? Esses dias eu até gravei um vídeo sobre divórcio e segundo casamento. Eu tive que gravar esse vídeo lá no YouTube, depois você pesquisa lá, divórcio, pastor Antônio Júnior. Porque um dia minha esposa estava no WhatsApp, conversando com um moço que queria adquirir os meus livros, e ele falou o seguinte: olha, dá um recado aí para o seu marido, que por causa dele, a minha irmã, ela está de depressão, não está levantando da cama mais, e ela está querendo morrer. E aí minha esposa perguntou: mas por quê? Eu falei: não, porque ele falou lá na pregação que as pessoas que se divorciaram e casaram de novo, elas já estão condenadas ao inferno, porque Jesus disse isso, e ele pregou sobre isso, e ele trouxe essa condenação, e essa mulher então começou a pensar: nossa, eu já estou no meu segundo casamento, eu conheço a palavra, então eu sou adúltera para sempre, e os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. E ela então pensou: do que adianta então eu ser crente? Do que adianta eu servir a Deus, se Deus já não me aceita mais, se já não há mais perdão para mim? E então eu tentei me lembrar, falei: gente, quando foi que eu falei isso? Porque eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca preguei sobre isso. E aí a gente foi conversando com ele, a gente descobriu que foi uma outra pessoa que trouxe essa mensagem no YouTube. Então, o problema da gente colocar, né, o fardo sobre a vida dos outros, que nem a gente consegue às vezes cumprir, e às vezes Deus deixa a gente tropeçar, justamente para nos mostrar que nós não somos melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores, e a única coisa que nos faz diferença é Jesus na nossa vida, é a única, porque nós não conseguimos ser aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos. E nós vamos ver aqui no versículo 2, que os líderes desse jovem, eles estavam interessados em somente uma coisa. Olha o que está escrito, Marcos capítulo 10, versículo 2. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Aqui nós vemos que os fariseus, quando eles perguntavam para Jesus alguma coisa, não era para querer saber a verdade, não era para querer, sei lá, honrar Jesus, não, era para colocar Jesus à prova, porque Jesus, ele cumpria a lei, ele cumpriu a lei o tempo todo. Então, nessa época, eles ainda estavam sob o domínio da lei, então Jesus, ele teve que cumprir tudo, para que ele se tornasse o sacrifício perfeito por nós, porque ninguém nessa terra conseguiu cumprir toda a lei, só Jesus conseguiu cumprir. Então, eles estavam pondo à prova Jesus, e esse era o objetivo deles, sabe, de querer mostrar: olha, nós somos melhores que você, Jesus, sabe, mas em momento algum eles conseguiram fazer Jesus tropeçar na lei. Glória a Deus por isso. E de repente Jesus começou a explicar, e ele falou: olha, nunca foi o propósito de Deus o divórcio. Se vocês estão achando que eu vim aqui para liberar divórcio, não, nunca foi o propósito de Deus. E Jesus, com muito cuidado, deu a resposta. E em seguida aconteceu algo interessante. Olha o versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Agora eu queria que você imaginasse essa cena. Jesus era um mestre da lei, Jesus também era estudioso da lei, Jesus conhecia a palavra melhor que ninguém, mas de repente Jesus para com todo aquele assunto, sabe, aquele assunto de teoria, de lei, de religiosidade, e Jesus pega umas crianças
E falou, não, deixa vir as criancinhas, pode vir. E junta aquele monte de criança, né? E Jesus começa a se alegrar com elas, porque com certeza Jesus viveu muitos momentos também de alegria, né? A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, mais do que todos os outros seus irmãos. Então Jesus, ele tinha uma alegria verdadeira, e ele começou a se alegrar com aquelas crianças, e ele falou, olha, quem quiser entrar no reino de Deus, tem que ser que nem essas criancinhas aqui, ó, ter um coração puro, sabe? E eu fico imaginando aquele jovem, que nós acabamos de ler sobre ele vendo toda aquela cena. Então aquele jovem, depois de toda essa cena, ele viu que Jesus estava saindo, e ele saiu correndo. Pense, era um religioso também, apesar de a Bíblia dizer que ele era um jovem, ele era um estudioso, um religioso, né? Com certeza as pessoas olhavam para ele e admiravam ele, mas ele chega, ele fica tão impactado com aquela cena, tão emocionado, ele chega e se prostra aos pés de Jesus, e ele começa, né, a conversar com Jesus de uma maneira, não para ofender, não para colocar Jesus à prova, não para querer saber, sabe, se realmente ele era cumpridor da lei, não. Ele chega para Jesus e ele faz a seguinte pergunta, olha o versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É isso que eu quero falar com você nessa noite. Esse jovem, ele fazia tudo certo, mas dentro dele não havia paz. Por quê? Porque ele não sabia como ter a salvação. Ele chega para Jesus e diz, bom mestre, porque tudo que ele conheceu na vida dele era isso. Era essa questão do ensinamento, de conhecer a letra. E ele então trata Jesus como um bom mestre, porque ele viu que ele era um mestre que cumpria a lei, mas ele tinha algo diferente. E ao mesmo tempo ele perguntou, o que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Então Jesus respondeu no versículo 18, respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aqui Jesus estava mostrando para ele, olha, eu sei que você a vida inteira quis ser uma pessoa boa, você aprendeu que você tem que ser uma pessoa boa. Quantas pessoas você conversa e a pessoa diz, não, mas o importante é você ser honesto com as pessoas, você não prejudicar ninguém, não passar ninguém para trás. Isso é ser cristão. Amém, irmãos? Isso é uma das características, né? Você ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Mas não é isso que te faz ser aceito por Deus. E é por isso que há tantas pessoas leem a Bíblia do começo ao fim, várias e várias vezes, mas aquele vazio ainda está no seu coração. A pessoa prospera na vida. Talvez o sonho dela era ter muitos bens, ter uma carreira profissional, e ela consegue, ela estuda, ela se dedica, ela consegue, mas por alguma razão ainda falta alguma coisa. E assim aconteceu com aquele jovem. Ele chegou à conclusão que ele ainda não tinha certeza se tudo aquilo ainda era o caminho. Por quê? Porque ele viu em Jesus um exemplo claro de alguém que estava na presença de Deus. Então Deus nos chama, irmãos, para nós sermos agentes da graça de Deus. Deus não quer que você seja um religioso que vai afastar os pecadores, que vai afastar as pessoas da igreja. Deus quer que você seja um exemplo de uma pessoa que é amada por Deus, que foi aceita por Deus, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez na sua vida. Amém? Quando você se torna esse exemplo, Deus começa a te usar para alcançar os pecadores. Porque hoje é diferente da época de Jesus. Na época de Jesus, quem gostava de andar com Jesus? Os bêbados, as prostitutas. Eles se sentiam bem na presença de Jesus. E hoje, irmãos, hoje essas pessoas fogem de nós. Por quê? Porque elas já sabem, né? Elas estão fazendo coisas erradas, mas elas já sabem que quando nós nos aproximarmos dela, nós vamos apontar o dedo, nós vamos acusar essas pessoas. Imagine você encontrar com uma pessoa que essa pessoa já teve 5 casamentos na sua vida. Qual vai ser a tua reação? Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, ele não julgou o pecado dela, ele simplesmente revelou, olha, você já teve 5 maridos, e agora você está com um homem que não é o teu marido. Então Jesus, ele revolucionou tudo, através do amor, através da graça de Deus.
Não que Jesus aceitasse, mas Jesus, através disso, ele explicava, porque Jesus veio para ensinar os pobres, ensinar as pessoas, os pecadores, e ele ensinava o evangelho e as pessoas se arrependiam e tinham acesso a Deus, que na época era uma coisa absurda. Imagina uma prostituta poder ter acesso ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era loucura na mente dos religiosos, mas para Jesus, essas pessoas estavam mais próximas de Deus do que aqueles que ficavam o tempo todo estudando a palavra. Então, esse jovem, ele chega para Jesus com esse questionamento: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Aqui nós vemos que Jesus, ele conhecia sobre aquele jovem. Jesus conhecia e ele disse: olha, eu sei que você já sabe de tudo isso. Você tem buscado não adulterar, não furtar, não mentir, você tem honrado os seus pais. Mas Jesus sabia que aquilo não era o suficiente. Porque se existe uma coisa, irmãos, guarde isso que eu vou te falar, que diferencia Jesus de todas as outras religiões, o cristianismo, o evangelho de todas as outras religiões, é que a salvação é pela graça. Todas as outras religiões, elas vão tentar alcançar a Deus pelos seus méritos, pelo seu esforço, sabe? Seja fazendo penitências, seja conhecendo muito das leis, ou seja fazendo o bem, seja ajudando o pobre, os necessitados. Eu vim de uma religião no qual eu tinha que praticar o bem, porque era assim que eu iria evoluir. Eu aprendi dessa maneira, e muitas vezes eu deixava de fazer coisa errada, porque eu tinha medo, porque eu pensava, na próxima vida eu vou estar encrencado. E eu tinha muita vontade de fazer tatuagem, por exemplo, e meu pai e minha mãe nunca deixaram, né? Sempre falaram, não faz não. Mas eu confesso que me dava mais medo de pensar, vixe, na próxima vida, se eu fizer uma tatuagem, eu vou vir com algum problema de pele, sabe? E isso tudo não me trazia paz, porque eram apenas regras, eram leis. Olha, você vai ter que conquistar a sua salvação, é por mérito, tá certo? Então eu cresci num ambiente assim, mas um dia eu ouvi falar que eu tinha a oportunidade de ter todo o meu passado apagado, simplesmente apagado, no qual Deus nem se lembraria mais. Aquilo para mim, irmãos, foi libertador, porque eu pensei, eu já fiz tanta coisa errada e não tem como voltar atrás, mas se Deus me perdoasse, seria bom demais para ser verdade. E foi isso que alcançou o meu coração, foi a graça, amém? Mas essa graça veio através de pessoas que também foram alcançadas pela graça, e elas souberam tratar comigo, não me julgaram, não me apontaram o dedo, e hoje eu estou aqui para falar para você a mesma coisa. Deus te aceita do jeito que você é. Deus, ele te perdoa se você se arrepender e se você colocar sua fé em Jesus Cristo, amém? Se você colocar sua fé em Jesus, todo o seu passado vai ser apagado, você não vai ser levado e não vai ser levado em conta. Quando nós olhamos para aquele criminoso do lado de Jesus, que foi a primeira pessoa a entrar no céu depois que Jesus morreu, e pense, um criminoso inaugurou o céu. Um criminoso, não foi uma pessoa qualquer, uma pessoa que matou a outra, com certeza não deve ter feito nada de bom talvez na sua vida, mas ele inaugurou o céu. Sabe como? Ele olhou para Jesus e ele falou: Jesus, eu estou aqui pregado nessa cruz porque eu mereço, eu fiz besteira, eu fiz o que era errado, mas Jesus, agora eu vejo que Tu és o Filho de Deus, o Cristo. A única coisa que eu te peço, Jesus, lembra de mim quando você entrar no paraíso. Na mesma hora, Jesus virou para ele e falou: ó, hoje mesmo você estará no paraíso. Então, esse homem não precisou consertar a sua vida, ele não precisou fazer algo para pagar, para retribuir o mal que ele fez, não. E é isso que muita gente não entende. Tem muita gente que fala: ah, pastor, mas assim é fácil, é só eu fazer tudo errado, então no último dia da minha vida eu vou lá e me arrependo. Só que aí é que vem uma coisa que você precisa entender: só arrepender não basta, só arrepender não é suficiente. Guarde isso que eu vou te falar. Sabe por quê? Imagine comigo uma cena: você cometeu um crime, você chega diante do juiz,
E o juiz está lá com a sentença, ele comprovou, você realmente matou uma pessoa. Mas você chega para o juiz e fala: juiz, mas eu estou muito arrependido. Eu sei, agora eu consigo enxergar, o que eu fiz é errado. Eu matei uma pessoa, eu tirei uma vida, que Deus deu essa vida, eu fui lá e tirei. Eu estou muito arrependido, você me perdoa? O juiz, ele pode perdoar essa pessoa, ele pode até falar: não, eu te perdoo, cara, está perdoado, que isso? Mas você vai ter que pagar pelo que você fez. E assim também somos nós, toda a humanidade. Em algum momento a gente cometeu crimes contra Deus, porque a palavra de Deus diz: se você errar em um ponto da lei, você já está condenado. Se você mentir uma vez na sua vida, porque a lei diz: não mentirás. Esse é o padrão de Deus. A lei revela quem Deus é. E Deus é tão perfeito que Ele falou: você não pode mentir, você não pode adulterar. E aí os religiosos da época falaram: Jesus, olha, nós nunca adulteramos. E Jesus falou: não fala assim. Só de você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou no seu coração. Então, todos nós, irmãos, é por isso que a Bíblia diz: todos nós estamos condenados, não tem mais solução, não tem mais saída. E não adianta: mas eu arrependi do que eu fiz. Não adianta. A única coisa que adianta é você acreditar em alguém que poderia ser o seu advogado, no qual essa pessoa nunca cometeu nenhum pecado, ela cumpriu toda a lei, ela foi perfeita, do modo que Deus agrada, e ela decidiu entregar a vida dela no seu lugar, porque você é que deveria morrer. Então é somente a sua fé em Jesus Cristo que pode te trazer a salvação. Amém, igreja? Então, é lógico, o arrependimento ele vem, é uma consequência. Você se arrepende, você se sente constrangido por tanta coisa errada que você fez, mas você então precisa colocar sua fé em Jesus, porque a palavra de Deus diz que se você crê que Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, por tua causa, Jesus morreu e ressuscitou, você vai ser salvo. Se você confessar com a sua boca: Jesus, Tu és o meu único Senhor, Tu és o meu único Salvador, nesse momento você é perdoado e você é salvo. Amém? Então, como eu estava falando, muitas pessoas pensam assim: mas é só eu me arrepender. Eu traí a minha esposa há 10 anos atrás, eu já me arrependi. Amém. Mas agora, se você quiser entrar no céu, você precisa crer que mesmo você tendo se arrependido daquele pecado, você precisa de Jesus para entrar no céu. Você precisa ter alguém para interceder por você. Então, quando você coloca a sua fé em Jesus: Jesus, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou salvo. Aí sim você é salvo nesse momento, porque você entendeu que você não consegue alcançar o favor de Deus. A salvação é pela fé e não por obras. Amém? A salvação não é pelos seus méritos, pelos seus esforços, mas é quando você coloca a sua fé em Jesus. E foi assim que eu recebi minha salvação. E hoje, quando eu falo para alguém: eu tenho certeza da minha salvação, a pessoa fala: nossa, que isso? Não, eu não tenho certeza não. Por que ela fala isso, que ela não tem certeza? Mesmo sendo uma pessoa de Deus, porque ela ainda pensa que ela precisa ser aceita por Deus pelos seus méritos. Entendeu? Então, você nunca vai ser aceito por aquilo que você faz, você já foi aceito por Jesus. Agora vem uma questão: as obras que você faz é por amor a Deus, é porque você não quer desagradar a Deus, mas não é nunca para você ser liberto do pecado, liberto do inferno, não, porque você já foi liberto das trevas para a luz. Agora você deixa de fazer o errado, porque você sabe que as consequências podem vir. A Bíblia diz: a única coisa que nos livra dos laços da morte é o temor ao Senhor. E é importante ter esse temor, sim. É importante você ter medo de pecar, sabe? Porque isso pode trazer consequências ruins, pode abrir brechas para o inimigo. E Jesus sempre dizia: vai, não peques mais, porque se a pessoa voltasse àquela vida, as coisas iriam piorar na vida dela. Jesus disse: se uma pessoa sai totalmente da presença de Deus, vem 7 demônios piores do que ela já tinha, entra nessa pessoa, o estado dessa pessoa se torna pior. Se você for lá no presídio agora, pode perceber, talvez, se não for a maioria, grande parte lá, tudo conhece a palavra de Deus, tudo é evangélico, filho de crente, conhece a palavra, mas está lá pagando o preço,
Por quê? Não vigiou, não orou. Então você tem que ter certeza de uma coisa: Deus, Ele sempre vai te aceitar, se você colocar a sua fé em Jesus e não em si mesmo. Amém? Então vamos continuar aqui. O versículo 20, olha o que diz: e ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha que interessante. Jesus virou para ele e disse: olha, você já conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Na mesma hora ele falou: Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Mas ao mesmo tempo deve ter ficado um questionamento na vida daquele jovem: uai, eu tenho feito já, Jesus, né? O que está faltando então? E a Bíblia diz que, aqui no versículo 21, que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus conhecia o desejo dele de agradar, de querer agradar a Deus. Jesus conhecia o desejo dele de fazer o certo, de fazer o bem. E Jesus então, ele se compadeceu daquele jovem. E Jesus também te conhece. Jesus sabe dos seus conflitos, sabe do seu desejo de agradar a Deus, sabe do seu desejo de ser uma boa pessoa, sabe também das suas fraquezas. Mas Jesus, ele tem um recado para você, que é o mesmo recado que ele disse para esse jovem. Ele disse para esse jovem o seguinte: olha, parabéns, foi muito bom o que você fez, pode ter certeza, não foi em vão. Você se tornou uma pessoa boa, você se afastou das más amizades, você com certeza colheu muitos frutos, você se tornou uma pessoa sábia, você enriqueceu, você ganhou muito dinheiro, parabéns. Mas agora está te faltando uma coisa. Faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E quando Jesus disse isso, aquele jovem ficou muito triste. Ele virou as costas para Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, aquele jovem estava apegado ao que ele tinha, porque ele tinha muitas riquezas. E ter muitas riquezas não é pecado. Eu já vi pessoas falar para mim: pastor, se você é homem de Deus mesmo, vende essa casa que você tem, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vamos ver. Mas não é isso que Jesus quer. Desde que tudo que eu tenho não está ocupando o lugar no meu coração, que deveria ser de Deus. Então Jesus virou para ele e disse o seguinte: olha, está faltando uma coisa, sabe qual que é? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Amém? Então faltava um mandamento. Faltava um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus falou: está vendo? Você quis seguir todas as leis, mas ninguém consegue seguir todas as leis. Você precisa de alguém. Você precisa de um Salvador. Então imagine esse cara, esse jovem, em comparação com a sua vida. Eu tenho certeza, você ia sentir vergonha de ficar perto dele, porque ele era um cara muito excepcional. Tem muitas pessoas aí que têm uma vida reta, uma vida perfeita. Você olha para ela, você pensa: não é possível, Deus está na vida dessa pessoa, Deus aceita essa pessoa, não tem cabimento. Mas só Deus conhece o nosso coração. E para essa pessoa, ela precisa se arrepender, ela precisa crer que Jesus é o único que pode perdoar ela. O seu diploma lá no céu não vai valer para nada. As suas conquistas, a sua influência não vai servir de nada diante de Deus, a não ser que você tenha um intercessor, que é o seu mediador entre você e Deus, que é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, não pecou em momento algum e derramou o sangue dele em nosso favor. Amém? Então, esse jovem voltou triste, porque ele não estava disposto a amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele amou muito as riquezas. Não é pecado você querer melhorar de vida. Pelo contrário, eu ainda acho que muitas vezes a religião atrapalha muito a nossa vida. Tem pessoas que antes de vir para a igreja, antes de conhecer Jesus,
A pessoa tinha uma vida assim, próspera. Aí ela entra para a igreja, as pessoas começam a falar: olha, o dinheiro, né, é a raiz de todos os males. As pessoas enganam a pessoa, sabe? Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A pessoa começa a falar: olha, o dinheiro vai te afastar de Deus, sabe? Então, muitas vezes a religião nos atrapalha, mas quando você foca na palavra e quando você tem os seus olhos em Jesus, você não vê problemas em adquirir dinheiro, mas você sempre vai ter dentro do seu coração uma certeza: é arriscado, porque quanto mais você tem, mais você se sente confortável, mais você pode se achar autossuficiente. Então o dinheiro, o que a Bíblia mais traz é alertas. A Bíblia traz muitas dicas para a gente ganhar dinheiro, mas a Bíblia também traz muitos alertas. E o próprio Paulo falou: olha, muitos, por amarem as riquezas, se desviaram da fé e estão colhendo graves consequências. Então, eu fico imaginando, né? É fácil a gente falar, mas imagine você ter lá 10 milhões na sua conta, né? Tudo prosperando, tudo dando certo. Aí vem um Jesus e fala: ó, vende tudo que você tem. Aí complica, né? Vende tudo que você tem, dá para os pobres. Aí complica. Então, é o desejo nosso. Jesus nunca fala isso para nós, né? Mas a questão é o seguinte: nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. O nosso coração, o nosso amor tem que ser a Deus, porque não adianta nós obedecermos a palavra se nós não amarmos ao Senhor. E tudo que Ele espera de nós é o amor a Ele. A Bíblia conta lá em Apocalipse que tinha uma igreja, a igreja perfeita, a igreja fazia tudo certo, mas Ele disse para aquela igreja o seguinte: olha, vocês obedecem a minha palavra, vocês suportam perseguições, vocês conhecem a palavra e ainda corrigem aqueles que estão saindo fora, mas só tem uma coisa contra vocês: vocês se afastaram do primeiro amor, vocês não me amam mais, tudo que vocês fazem são apenas regras, sabe? Então Deus está te chamando nessa noite para você voltar o seu coração para Ele, e para você entender que não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Deus te esqueça, te abandone. Amém? Então, só para a gente encerrar, esse jovem foi triste, embora para casa, porque ele achou melhor viver de aparência, mostrando para a sociedade que ele era um jovem bom, uma pessoa boa, do que realmente reconhecer que ele era pecador, de que reconhecer que ele não era tão bom assim. E Jesus só disse essa palavra dura para ele, porque Jesus sabia o quanto aquele jovem amava tudo aquilo que ele conquistou. Jesus sabia o quanto aquele jovem se achava o cara, o homem bom, sabe? E às vezes Deus precisa quebrar a nossa vida, Deus precisa fazer a gente cair do cavalo, sabe? Como aconteceu com o apóstolo Paulo, para a gente entender, sabe, que é Deus que é o Senhor da nossa vida. Às vezes Deus usa sim uma doença, Deus usa sim uma tragédia, uma situação difícil na vida da pessoa, para que a pessoa reconheça que só o Senhor é Deus, que Ele é o nosso único Salvador, que sem Ele nós não somos nada. E o próprio Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E hoje nós estamos vivendo essa época, onde existe um movimento muito grande aí, onde as pessoas estão dizendo que você é o dono da sua vida, você é o único responsável por mudar a sua vida. E isso está entrando dentro das igrejas, certo? Eu não sou contra o coach, viu? Até o Dr. Arthur pregou esses dias na escola dominical sobre o coach. Eu não sou contra, desde que, e lógico, existem muitos coaches aí que são cristãos, homens de Deus e mulheres de Deus, que vão poder te ajudar a melhorar como pessoa, a melhorar na sua vida profissional, a conseguir destravar realmente a sua vida, os seus relacionamentos, né? É como se fosse um psicólogo. Mas o que eu sou contra é essas pessoas começarem a dizer para você: olha, você é o dono da sua história, você é Deus, você é o responsável por tudo, sabe? Então nós devemos tomar muito cuidado com esses ensinamentos. Assim como eu disse, da religião a qual eu pertencia, eu achava: eu preciso ser salvo e manter as minhas boas obras, eu preciso ser uma pessoa boa até o final, porque senão, quando eu partir daqui, eu não estarei evoluído,
Então, que você possa colocar os seus olhos em Jesus, porque Ele é o único que pode trazer salvação. E sabe qual é o mais interessante? Quando você coloca a sua fé em Jesus, quando você entende que você não é nada, e você se sente triste mesmo por causa do seu pecado, de repente vem uma alegria tão grande, você começa a ser feliz de verdade, porque agora já não depende mais de você, a salvação é pela graça. E aí, é o que muita gente não consegue entender, porque realmente, entender a graça de Deus é muito difícil, porque é loucura. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Por quê? O tempo todo nós estamos querendo provar para a sociedade que nós somos pessoas boas, provar para o pastor, provar para a igreja que nós somos evangélicos, mas para Deus você não precisa provar nada, Ele já te conhece, e tudo que Ele espera de você é que você coloque a sua fé em Jesus e que você reconheça o quanto você é pecador. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar agora. Em primeiro lugar, eu quero orar por você que se sente muito sujo, você que se sente muito pecador, e você entrou aqui nesta noite, talvez nem conseguiu orar, porque você pensa, acho que Deus não está na minha vida não, porque às vezes eu volto para pecados que eu já tinha vencido há tanto tempo, por que eu sou assim? Eu quero dizer, às vezes Deus permite que você chegue nesse ponto, para você entender, é só Jesus. Enquanto você não entender isso, que a única coisa que vai te salvar é a graça de Deus, não está do jeito que Deus gostaria. Então eu já cheguei à conclusão, se a graça de Deus não me salvar, pelos meus méritos, eu estou condenado, porque eu não consigo. E vou te falar uma coisa, você vai demorar uma vida inteira para você ser transformado de dentro para fora. É um processo de santificação, mas a boa notícia é o seguinte: quando você se humilha na presença de Deus e você reconhece, Senhor, é só Jesus, eu não consigo, eu tentei, eu não consigo. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre a tua vida e Ele muda aquela área que para você era impossível. E eu estou falando isso por experiência própria, porque há várias coisas na minha vida que eu tentei mudar, comportamentos errados, pecados, vícios, eu tentei mudar e eu não consegui, porque eu tinha boa vontade, eu tinha vontade de querer mudar, eu conhecia a palavra, mas dentro de mim, eu ainda estava tentando, na minha força, e foi só quando eu me humilhei na presença de Deus, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não consigo, eu não vou tentar mais, eu não consigo, me ajuda. É nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, amém? Então apresente diante do Senhor, feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor, e fale com Ele, o que é que está te impedindo de servir a Deus. Apresente ao Senhor isso que rouba a sua paz hoje, Ele vai te perdoar. Peça perdão a Deus nessa noite, peça perdão a Jesus Cristo. Senhor, eu tenho pecado, meu Deus, eu tenho falhado contra Ti, Senhor, eu não sou digno de estar na Tua presença pelos meus méritos, mas ao mesmo tempo, Senhor, Jesus morreu em meu lugar e eu coloco a minha fé nele, Senhor. Eu sei que se eu morrer hoje, eu estou salvo, porque sobre mim está o sangue de Jesus Cristo, o sangue que me purifica de todo pecado, o sangue de alguém que não pecou, que é perfeito. Eu creio, Senhor, no perdão. Nesse momento eu tomo posse, Senhor, do perdão, e eu oro, Pai, nesse momento em favor daqueles que estão aprisionados, Pai, por vícios, por pecados, por comportamentos errados, Senhor. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Mostra para ela que na força dela ela não vai conseguir nada, Senhor. Mostra para ela que sem Jesus ela não vai conseguir nada, Senhor. Mostra para ela, meu Deus, que sem Jesus não tem como ser liberto totalmente. Em nome de Jesus, meu Pai. E eu oro em favor também, Pai, dessa pessoa que sente um vazio no seu coração, Pai. Essa pessoa não consegue ser feliz, Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados dela, Senhor. Ela está confessando com a boca dela agora, Pai, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único Salvador.
e que sem Ti ela nada pode fazer. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.